Então, essa semana, então, nós vamos encerrar o produto notável. Então, a página 37, desculpa, é uma revisão do produto notável. São questões de marcar, tá? Então, eu fiz questões de quadrado da soma, quadrado da diferença e o do produto, certo? Então, eu vou revisar como faz cada uma delas, ok? Então, o produto da soma é quando nós temos adição e subtração. Bem fácil, eu faço os iguais, a multiplicação deles, tá? 3 vezes 3 dá 9. X eu tenho 2, então vou botar o quadrado. 2 vezes 2 dá 4, mais com menos dá menos 4. Então, vou procurar a resposta. 9x ao quadrado menos 4 tá aqui, só isso, tá? Quando eu tenho dois parênteses iguais, com sinais diferentes, vai dar sempre essas respostas, tá? Vai dar o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Quando eu tenho uma potência aqui em cima, eu vou ensinar uma maneira para vocês, tá? Eu fazia assim quando eu era aluna. Eu tenho que levar... Tem toda aquela formulazinha, lembra? A ao quadrado mais... Ou pode ser com menos, porque a fórmula é a mesma para eles. 2 vezes o A vezes o B mais B ao quadrado. Em vez de fazer essa fórmula, a gente coloca aqui em cima, ó. Tudo isso aqui ao quadrado e a tabuada do 2. Eu fazia assim. 6 vezes 6 é 36. X ao quadrado é x ao quadrado. Deixava um espaço para botar a tabuada do 2. 2 vezes 2 dá 4. E aqui no meio eu fazia essa tabuada, ó. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, eu ia botar 24 aqui e copiava o x. Aí eu ia procurar lá, ó. 36x ao quadrado mais 24 mais 4. 36 mais 24 mais 4. Daí marcava a resposta. A mesma coisa aqui, que faltou menos, né? Eu ia levar o quadrado ao quadrado ao quadrado e ia fazer a tabuada do 2. E pronto, 5 vezes 5, 25. Ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Aqui eu ia fazer a tabuada do 2. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 1 dá 10, A. E agora é só procurar a resposta. 25 menos 10, aqui eu esqueci, que é só baixar esse resultado aqui. 25 menos 10, A e não X, é aí essa resposta, tá? Mais 1. Opa, era esta. Mais 1. Então, vocês procuram a resposta e arrumam lá, tá? É só marcar, é isso, é a revisão para encerrar o conteúdo do produto notável. Ok? Então, agora a gente vai para fatoração. É bem fácil, não é tão difícil. Ao contrário do produto notável e da multiplicação de monômios e polinômios. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da fatoração. Fatoração, gente, fatorar é simplificar, ou seja, voltar no tempo, tá? É voltar a conta na origem. Então, fator comum é pegar o valor que foi multiplicado e achar como ele era antes. Então, nós vamos achar um divisor comum e formar a conta como ele era antes, tá? Então, vamos pensar assim, se eu multiplicar lá, achei a conta 2x mais 4. Qual será que foi o número que eu multipliquei? Provavelmente foi um 2. Por quê? Porque o 2 formou o 4 e o 2. Então, eu vou achar o divisor dele é o 2. Então, esse vai ser meu fator comum. Eu vou reescrever a conta aqui. 2 dividido por 2, que ficou 1x. Então, vai ficar x mais 4 por 2 dá 2. Então, a gente volta na conta, tá certo? Isso é a fatoração, voltar na conta, tá? Na origem da conta. Então, a gente vai ganhar o resultado e vai armar a continha. Então, esse aqui a gente chama de fator comum, quando eu encontro o valor que foi multiplicado. O fator por agrupamento, já tá dizendo, foi juntado de 2 em 2. E daí, nós temos o produto notável, que são 3, né? Então, a gente vai trabalhar com ele também. Como ele é uma potência, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada. Então, a gente diz a fatoração dos quadrados, tá certo? Então, a gente vai ter que tirar dos 2 quadrados e do trinômio.
ok? Então, a gente vai ver de cada um deles, é muito fácil. Hoje, nós vamos fazer esses três aqui. O fator comum, por agrupamento, e a fatoração de dois quadrados, tá? Que é bem facilzinho, que é da página 38 e a 39, ok? Vamos tentar, então. Então, aqui na questão 1, eu vou falar sobre o fator comum. Ele pode ser só letra, ou só número, ou ambos. Pode ser letra ou número, tá? Então, ele quer que você complete. Vamos dar uma olhadinha. Fator comum é aquele número que pode estar em todos os termos. Termos são separados por mais e menos, tá? Então, aqui está o primeiro termo, aqui está o segundo termo. Quem que é igual nesses termos? Nesse caso aqui é o 4, ó. Eu tenho aqui e aqui ele é igual. Então, ele vai ficar fora do parênteses. Ele é igual. Esse é o meu fator comum. Dentro do parênteses fica aqueles que não são iguais. E aqui não vai mudar a quantidade. Se eu tenho 2 termos aqui, dentro do parênteses vai ficar 2 termos também, tá? Caso não sobre nada, a gente vai botar o número 1, tá bom? Seguindo. Agora, vamos analisar, ó, este termo aqui e esse termo aqui. O que eles têm de igual? Eles têm o x. Então, ele vai botar o x aqui. Eu vou arrumar aqui que eu troquei, tá? Que é um menos. Agora, vamos colocar, o x é comum, então ele não vai mais lá dentro, nem esse, nem esse. O que não é igual? O 3, nesse primeiro termo. E no segundo termo é o 4y. O y já tá aqui, eu só vou completar com o 4 que tá faltando. Isso é fator comum, tá? Agora, vamos olhar quem que é comum nesses termos aqui, ó. Tem o a ao cubo, 4a na quarta e 6a na quinta. Só vou arrumar que eu botei tudo menos, mais e tudo, o mais e o menos. Ó, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, tem que ter um para cada espaço. E um que é comum aqui. Então, a gente já viu que é o A. Qual desses A que é comum? Comum, gente, é o menor termo. Porque daqui eu consigo tirar 3, daqui eu consigo tirar 3, sobra 1. E daqui eu consigo tirar 3. Então, no mínimo, todo mundo tem 3 igual. Tá? Sobra alguns para alguém, mas é comum apenas 3. Então, este aqui é comum. Então, esse aqui é o nosso comum, ele vai aqui, ó. A na terceira, ele é comum. Aí, eu desconto dos outros, ó, eu tenho que descontar, tá certo? Aí, não ficou nada para pôr aqui. Aí, a gente vai colocar o número 1, tá? Não pode ficar em branco, a gente vai botar o número 1. No lugar dele, não ficou ninguém, a gente colocou o número 1. Bom, aqui o 4 não era comum, ficou o 4. Vamos ver quantos As que não eram comum. Nós tinha 3 comum e ele tinha um total de 4, então sobrou um Azinho. Pronto. Um só que não era comum. O 6 não era comum, ficou aqui. O A, nós tinha 3 comum, mas ele tinha um total de 5. 5 tira 3, então 2 não era comum. Vamos botar aqui dentro. Pronto. Aí tá a minha resposta, tá? Vamos seguir aqui embaixo. Aqui, comum, nós temos a letra A, mas vamos ver se essas tabuadas são comuns. Eu vou pegar o menor número e vou dar uma olhadinha. Na tabuada do 2 tem 4 e tem 6? Tem, dá para me simplificar. Então, nós vamos dizer que nós vamos ter número e letra aqui. Então, a letra é o A menor, que é o A1, cai fora o A1. Diminuo um aqui, porque ele vai descontar um de cada, que é comum. E os números nós vamos dividir tudo por 2, tá? Porque 2 é comum. E vamos pôr o 2 aqui, porque é comum. 2 por 2 sobra 1. A, tirando um que era comum dos 4, fica 3. 4 por 2 sobra 2. O A, nós tinha 2, mas 1 era comum, sobrou 1. 6 por 2 é 3. O A, todo ele era comum, não sobrou nenhum Azinho. É isso que tem que fazer na 1, tá? Vamos fazer a 2 agora. Na 1 tem que fazer isso, completando, achando os fatores comuns e completando, tá bom? A questão 2 é igual a 1, só não tá pré-organizada, é você que tem que fazer tudo, tá? Tu tem que achar o fator comum, abrir o parênteses e colocar a sobra dentro, tá?
Então, vamos lá. Primeiro, vamos organizar. Eu gosto de separar sempre. Vamos tentar achar... eu não coloquei bem como eu queria aqui. Por que eu botei esses 5 aqui? Mas tudo bem. Vamos ver se a gente acha. Olhando aqui, eu não tenho número comum. Porque o 5 só tem na tábua do 5. O 4 e o 8 tem na tábua do 2 e no do 4. Então, eu não tenho número comum. Letra, eu tenho M, M e M. Então, esse é meu fator comum. Então, esse vai para o lado de fora. Dentro do parênteses, eu sei que tem que ter um espaço para onde vai o 8, um espaço para onde vai o 4 e um espaço para onde vai o 5. Bueno, vai sobrar o 8. O M caiu fora, mas caiu quantos para fora? O menor, o que tem 1. Esse que tem 2 não é comum os dois, é só um que é comum. Então, aqui vai sobrar 1. E o X vai sobrar todo, porque não é comum, tá? Vou botar esse menos aqui, mais aqui no meio para enxergar. O 4 não é comum, mas sobrou o A também, que não é comum, porque não tem em todos os termos. Comum tem que estar em todos os termos. O 5 não é comum, o X também não, porque só tem aqui e aqui, e não tem aqui no meio, ó. Então, ele não é comum. Comum tem que estar em todos os termos. Pronto, é isso que vocês têm que fazer, tá? Agora, vamos olhar esse. 14, 21 e o 9. Sempre faz o número primeiro. Tem alguma tabuada que tem esses números? Tem. Na tabuada do... vou mudar aqui porque eu quero que tenha, tá? Eu organizei para ser na tabuada do 7 e chegou no final eu mudei ali. Então, eu vou botar aqui um 15 para ser na tabuada do 3, tá? Então, 15, 21 e 9 tem na tabuada do 3. Então, eu sei que aqui eu vou dividir todo mundo pelo 3. O número, tá? Então, esse vai ser o meu fator comum, é o 3, porque tem na tabuada do 3 o 15, o 21 e o 9. Agora, vamos para as letras. Eu tenho A. Então, A é comum. Vamos ver qual é o menor, porque comum tem que ter em todos. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3. Então, 2 é o menor, porque aqui eu consigo tirar 2 e aqui também consigo tirar 2. Então, aqui comum é 2. De 2 eu consigo tirar de todo mundo. X também é comum, ó. X é comum. Só que quem é o menor? É o 2 também. Agora, vamos descontar para ver o que vai acontecer. Daqui eu tiro 2 e daqui eu tiro tudo, porque o X sai tudo. 2 é comum. 15 por 3 é 5. O A sobra 1. O X saiu todo. 21 por 3 é 7. O A eu tenho 4. Tiro 2, que é comum, sobra 2. O X, tiro 2, que é comum, sobra 1. Menos. 9 por 3 é 3. X, tiro 2, sobra 2. E o A, tenho 2, tiro 2, que é comum, não sobra nada. Pronto, é isso que tem que ser feito na questão 2. Achar o fator comum e diminuir o número divide. E a letra diminui, tá? E fazer um por um. Prontinho. Aí, vamos para a questão 3. Fator por agrupamento. Bom, o fator por agrupamento, ele é parecido um pouquinho com o outro de antes, porque eu tenho que achar o fator comum. Só que eu vou separar de 2 em 2. Olha como é fácil. Eu vou contar, sempre são 4 ou 6, tá? Eu vou separar de 2 em 2. Ó, 2 aqui, 2 para lá. Eu vou achar o fator comum daqui e o fator comum de lá. O fator comum do primeiro grupo é o 2. Então, eu vou botar o 2 pro lado de fora, vou abrir um parênteses. O que sobrou? Tirei o 2 daqui, porque eu vou dividir por 2, né? Vai ficar x mais y. Fecha o parênteses. Vou baixar esse mais, sempre vou baixar o sinal aqui do meio. Quem que é comum aqui? É o b. Se eu tirar o b daqui, que eu tenho um b que é comum, ele vai sobrar um x mais y. O que aconteceu? O parênteses ficou igual, e sempre vai sobrar 2 parênteses, tá? O que eu vou fazer? Vou organizar o parênteses comum.
eles são parênteses, são comuns, ó. Então, vou fazer um novo parênteses, porque eles são comuns. Vou riscar eles, porque eles são comuns. E vou fazer um novo parênteses com que são diferentes. Vou reescrever, ó. 2 mais o B. Aí, tá pronta a minha resposta, tá? Geralmente, eles são mais fáceis, porque os números não são tão grandes, tá certo? Vamos de novo, ó. Separei aqui, D2. 1, 2, separei. Vou achar o fator comum. Aqui não tem o fator comum. Eu vou usar o número 1. Quando não tem, eu vou usar o número 1. Abro parênteses, coloco o que eu tenho. A mais B. Quando eu não tiver mesmo, eu coloco o número 1, tá? Aqui eu tenho, ó, é o A. Eu tenho o A aqui e o A aqui. O menor é o fator comum. No caso, esse aqui é o menor. Esse A aqui é o menor. Então, eu vou tirar ele de fora aqui, eu vou descontar 1. O que sobrou? Aqui sobrou um Azinho, mais esse aqui caiu fora, o B. Olha o que aconteceu, ficou idêntico, ó. Então, a gente vai reescrever eles aqui embaixo, porque eles são iguais. Cai fora, porque eles são comuns. E vou escrever a sobra. O 1, baixei esse mais aqui, mais A. Pronto, é isso que tem que ser feito na questão 3, tá? Essa aqui é a questão 3. Então, na questão 3, nós temos que fazer esta parte, tá bom? É 2 vezes o fator comum. Fácil, fácil. Vamos encerrar com esse aqui, então, que é o mais fácil de todos. Quando falar a diferença de quadrado, significa que vai ter potência e eu vou ter que tirar a raiz, tá? E a diferença de 2 quadrados é aquele que nós vamos ter já vamos ter 2 parênteses, um positivo e outro negativo. Então, olha como é fácil. Eu vou tirar a raiz dos quadrados e vamos escrever um positivo e um negativo. É isso. Só isso. Essa é da questão 4. Raiz de m ao quadrado é só dividir a potência por 2. Então, vai ser m. Um positivo e outro negativo. Eu vou colocar um no positivo e um no negativo. Raiz de 64 é 8. Um aqui e um aqui. Pronto, só isso, tá? Mesma coisa fizemos aqui. Raiz desse e raiz desse. Um positivo e um negativo. Raiz de 16 é 4. Põe aqui, põe aqui. Raiz de x na quarta. Lembrando que quando é letra, eu divido por 2. X na quarta vai ser x ao quadrado. X ao quadrado. Pronto, feito. É só isso, turma, tá? Vamos lá tirar essa fatoração aqui. Raiz de 25 é 5. 5 aqui, 5 aqui. Um positivo e outro negativo. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de y na quarta é y ao quadrado. É só dividir por 2, tá? Pronto, é isso que vocês têm que fazer na questão 4. Qualquer dúvida, peçam para a prof. Um abraço.